Seja disciplinado, seja forte sendo disciplinado. Sem a disciplina, ninguém se torna forte. Isto é verdade, inclusive, para a vida com Deus, a vida espiritual. Estamos pensando sobre este tema. Caminhar com Deus neste mundo exige disciplina. E em sendo disciplinados, saberemos de ser fortes na caminhada com Deus no meio de um mundo tão avesso à vontade e à verdade de Deus. Vamos pensar um pouco mais sobre isto. Hoje a palavra de Deus vem ao encontro da sua vida, onde você está, no Evangelho de Marcos. Vamos ler dois textos no Evangelho de Marcos. O segundo Evangelho, o segundo livro do Novo Testamento, Evangelho escrito por Marcos. Vamos ler primeiro no capítulo 1 e depois vamos focar de forma mais especial, mais definida, no capítulo 14. Primeiramente, então, Marcos, capítulo 1, é a nossa primeira leitura. A palavra de Deus no Evangelho, relatos da vida, do ensino e práticas de Jesus Cristo. Então, que agora a palavra de Deus chegue a você, e a palavra de Deus penetre a sua vida. A palavra de Deus venha trabalhar você e trazê-lo para onde você deve estar na presença do Senhor. Que então seu coração se abra para a palavra neste momento. Amém? Ouçamos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 1, começando com o verso 35 até 39. Uma narrativa que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O verso 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Agora Marcos capítulo 14. Nós vamos ler esse texto impressionante que relata aqueles momentos de Jesus com seus discípulos no jardim chamado Getsêmani, quando então ele está para ser preso e ele antevê quão imediato é a sua prisão e crucificação. E aí este relato dramático, agonizante. Vamos ler do verso 32 até o verso 42. A palavra diz na narrativa: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora,
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. O verso 38 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele havia dito no verso 32 aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, e orava, e orava. Quando eu era estudante no seminário nos Estados Unidos, estava uma vez num restaurante tipo por quilo, almoçando com 2 colegas. E como sempre fazíamos, antes de então começarmos a tomar nossa refeição, nós paramos para orar. Quando terminamos de orar e estávamos para então cada um começar a desfrutar ali do seu prato, um homem que estava umas 2 mesas adiante se levantou e veio em nossa direção, um senhor. Nós éramos bem jovens. Este senhor se aproximou e disse: vi vocês orando e isso me inspirou, Deus tocou meu coração. Eu quero pagar a janta de vocês hoje. Quero dizer que nós passamos a orar com mais fervor toda vez que nos encontrávamos para jantar, especialmente com um orçamento de estudante. E talvez neste momento eu já esteja inspirando alguém a orar mais. Mas eu espero que a palavra de Deus inspire você realmente a orar mais nesta noite, mas pela razão correta. Porque nós precisamos da oração. A oração é fundamental. Ela não é luxo, ela não é acessório. Ela é essencial para a minha caminhada e a sua neste mundo tão terrível em que vivemos. Como é que está a sua vida de oração? Há algumas pesquisas sobre isto, e há uma sobre os Estados Unidos, feita pela revista Newsweek, em 97, um pouquinho antiga a pesquisa, e eu fico pensando como é que seria hoje. E eles fizeram esta pesquisa sobre Deus está ouvindo, e muitos dados surgiram nessa pesquisa ampla que eles fizeram. Mas alguns dados foram esses: 87% disseram que crê que Deus responde às orações. E 54% disse que orava diariamente. 25% desses 54% disseram que orava diariamente uma vez só. E 29% disse que oravam diariamente mais de uma vez. Não sei o que é que você pensa de oração, não sei como é que está a sua prática de oração. Se você fosse perguntado por um pesquisador, qual seria a sua resposta? O que é que você pensa sobre a oração? Mais fundamental ainda, como é que está a sua prática de oração? E o que nós encontramos aqui na palavra de Deus esta noite, que a palavra de Deus fala a você, e eu espero que ela realmente o sacuda nesta noite e sacuda a nossa igreja, é que você precisa prevalecer na prática da oração. Esta igreja precisa prevalecer na prática da oração. Triste será a consequência se você não for alguém que prevalece na prática da oração. Triste será a consequência se esta igreja não for uma igreja que prevaleça na prática da oração. Então que nesta noite a palavra de Deus leve a nossa igreja a sermos um povo na nossa individualidade e enquanto comunidade da fé, um povo que prevalece na prática da oração. Desde já, ajude-me a pregar dizendo amém. Prevaleça na prática de orar. Inclua a oração no seu programa de vida. Era a prática de Jesus Cristo a oração. Em Jesus Cristo nós temos o mistério da encarnação. Deus homem,
Deus, sim, porque somente o perfeito e o justo poderia fazer a obra vicária, substitutiva que Ele fez por nós ao tomar a cruz. Mas também homem, identificando-se conosco, então, para poder tomar o nosso lugar. E aí nós encontramos Ele enquanto homem, sendo um homem de oração. Jesus era um homem da prática da oração, que prevalecia na oração. Nós encontramos em diversos lugares a demonstração disto, e ele ensinou sobre isto. Nós lemos aqui em Marcos, logo no início do seu ministério, no capítulo 1. Lá está ele, numa casa, dormindo, e os seus discípulos também. E diz o texto que nós lemos o quê? Que ele levanta de madrugada, está escuro ainda. E ele então sai para um lugar para orar. Ele vai buscar aquele lugar onde ele possa com tranquilidade ter o seu tempo com Deus antes de começar o dia. E quando ele é procurado e buscado e encontrado pelos seus discípulos, ele diz: vamos, porque nós temos que pregar o evangelho em muitos lugares. Muito por fazer, mas não sem primeiro orar. Sim, o dia estava talvez todo tomado com agenda e planos, então eu acordo mais cedo para orar. Ainda está escuro quando ele sai para orar. Como é que está o seu programa de vida? Já entrou na sua agenda ali o momento de oração? Há um tempo de oração, nós incentivamos tanto a nossa igreja a orar, a você individualmente orar. Oferecemos, inclusive, recomendamos uma ferramenta chamada aí Pão Diário. Há outras, a questão não é qual ferramenta você está usando, desde que seja uma adequada, ou você somente a sua Bíblia, você com Deus, seja como for, mas no seu programa de vida inclui a oração ou não? Como é que está o seu programa de vida? Tal hora eu tenho que entrar no trabalho, tal hora eu tenho que levar meu filho na escola, tal hora eu tenho que preparar o almoço, tal hora eu tenho este compromisso com um amigo. Ali também, todos os dias, o seu tempo de oração ou não. É uma prática comum da sua vida ou não. Inclua a oração no seu programa de vida, porque Jesus Cristo incluiu. E Ele, no Getsemane, falou que nós precisamos orar sempre, num imperativo. Orem, orem, é preciso orar. E ele praticou isto. Então, prevalecer na prática da oração é também incluir no seu programa diário a oração. Você não está prevalecendo na oração se não é uma prática diária sua, o seu tempo com Deus. Martinho Lutero, reformador do século XVI, lá na Alemanha, que enfrentou umas batalhas enormes, a sua vida correu... o risco de morte era iminente algumas vezes, e ele então naquela luta tremenda, com tantos afazeres, um homem tão ocupado, disse o seguinte: eu tenho tanto para fazer hoje, que eu preciso gastar mais tempo em oração. Os irmãos entenderam aí a balança? Diferente do que nós fazemos normalmente. Não deu para orar porque tenho muito por que fazer. Martinho Lutero disse: porque eu tenho muito o que fazer, eu preciso orar mais então hoje. Se o dia é de grandes compromissos e mais compromissos, então, como Jesus Cristo fez, ache um tempo, seja qual for, mas não caminhe o seu dia sem a dependência de Deus. Mas além do momento quando eu paro e tenho um momento específico de oração, verifique que você tem a disciplina de caminhar em comunhão com Deus, orando enquanto você sai, quando você vem, enquanto você faz, esteja em oração. Desenvolva o hábito da comunhão, da busca da presença de Deus em todos os instantes. Enfim, que a sua vida seja marcada pela prática da oração, porque você incluiu a oração no seu programa de vida. Você tem isso no seu programa de vida? Talvez você diga: sabe de uma coisa? Eu não tenho nem programa de vida. Vai como vai o dia. Meu irmão, você traga a prática da oração disciplinada à sua vida, colocando o horário, porque a partir disso, inclusive, você vai trabalhar melhor o resto do dia, porque você vai aprender a planejar o resto do dia. E a sua vida vai ser mais sábia. E não mais como vai e como vem. Mas a partir do tempo com Deus, organize todo o resto. Mas comece com a prática da oração diária com Deus. Você tem feito isso? Conta a história de uma tribo lá na África, um missionário contava essa história, e viviam então naquela aldeia, e em forma de um círculo, algumas cabanas ali, né, dos nativos, e ali em volta então toda a mata nativa. E a tribo se converteu, e então
se tornaram discípulos de Cristo, aprenderam sobre a oração, é a prática da oração diária e constante na vida, no programa de vida. E então cada um ali acabou encontrando o seu lugar onde ele ia orar. Jesus acordou de madrugada cedo e foi para um lugar, não sei que lugar era esse, mas ele foi. Certamente um lugar onde ele tinha calma para ter o seu tempo com Deus, um lugar que fosse propício para esse momento de buscar a presença de Deus. Bem, naquela tribo cada um encontrou o seu lá no meio da mata nativa. Cada um encontrou o seu. E eles saíam para orar, tinha lá picada no meio do mato, caminhozinho, e chegava ao seu lugar de oração. Mas quando um deles começava a fraquejar na prática da oração, no programa de vida, o que acontecia? O mato, a grama na trilha começava a crescer. E logo alguém dizia: vejo que a grama está crescendo em seu caminho de oração. Como é que está a grama no seu caminho de oração, meu irmão, meu amigo, nesta noite? Como é que está? Que altura está? Oh, está tão alta, eu nem sei mais onde é meu caminho de oração. Que Deus roce esse caminho, amém? E todos nós passemos a praticar diariamente a busca da presença de Deus. Tenho muito o que fazer, por isso preciso orar mais hoje. Meu irmão, leva o seu coração para perto de Deus, leva a sua vida à presença de Deus, derrame-se na presença de Deus, levante o seu coração à presença de Deus, prevaleça na prática de orar, inclua a oração no seu programa de vida, mas também enfrente uma crise sempre com a devida oração. Enfrente uma crise sempre com a devida oração. Jesus Cristo chega a esse momento. Que momento este? No Getsemane. Ele havia celebrado a ceia do Senhor, instituído a ceia do Senhor, naquele salão onde ele se reuniu com seus discípulos, e depois de terminar a ceia e falar, repassar com eles tudo, eles cantam um cântico, diz a narrativa do Evangelho, e saem para o jardim Getsemane. Para o quê? Para orar mais, para orar, especificamente para orar. E lá chegam, Jesus diz para eles: ficam aqui, eu vou orar. Porque agora é aquela oração específica diante de uma crise. Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, crises chegam às nossas vidas, na verdade. Momentos desafiadores são nos apresentados, gostemos ou não. E o que é que nós vamos fazer nesse momento? O que é que nós vamos fazer nesse momento? Meu irmão, minha irmã, antes de nós buscarmos as soluções, as ações que cabem a nós e que devem ser buscadas, antes verifique que primeiro você tratou com Deus aquele problema, aquele desafio, seja o que for. Você tem feito isto? Prevaleça na prática de orar, não somente colocando oração como uma disciplina diária na sua vida, mas também verificando que você enfrenta cada momento mais desafiador, mais difícil, com um tempo de oração com Deus. Não vá ao encontro do desafio, não vá ao encontro daquela crise, daquele momento tremendo, sem primeiro você verificar que você acertou com Deus, que você colocou nas mãos de Deus. Confiamos mais nas possibilidades humanas dos nossos dias do que em Deus, e pensamos que elas podem responder a tudo. Eu me lembro uma vez tratando com uma família que precisou lidar com um caso de enfermidade e tinha recursos e pôde então financiar o melhor tratamento médico que você pode ter nesse país. Mas depois de muito gastar, e depois de tudo ser feito naquele lugar com os últimos recursos da medicina, veio a falecer a pessoa. E eu pude notar a frustração daquela família. O dinheiro, mas somado a esta tecnologia avançada, tinha que acontecer o que nós achávamos que ia acontecer, a cura. Nós pensamos que porque nós temos à nossa disposição essas bênçãos de Deus, esses conhecimentos que Deus concede aos homens, que nós os tornamos então independentes e autônomos de Deus. Não enfrente uma crise, um desafio, sem primeiro tratar com Deus. Jesus foi para o Getsemane derramar o seu coração diante de Deus. A hora difícil está para chegar.
hora terrível, o embate é tremendo. O que eu vou fazer? Vou me preparar com isso e com aquilo? Não, vou ao jardim orar. Vou orar. E na presença de Deus Ele coloca a sua hora, o seu estado de alma. E Ele fala, há uma tristeza aqui dentro de mim profunda. É um sentimento mortal. É terrível. E ali na presença de Deus, Ele está derramando o seu coração e colocando aquela hora na presença de Deus. Meu irmão, não vá para nenhum desafio sem ter certeza que você se alinhou com Deus e vai com Deus. Enfrente a crise, enfrente uma dada crise, somente com a devida oração. Jesus fazia assim. Não ouse você fazer diferente. Quem é você para fazer diferente dele? Igreja, nós precisamos fazer isso. No momento nós estamos enfrentando uma certa crise em nossa igreja. E nós vamos ter em agosto um tempo especial de oração. Porque nós precisamos prevalecer. Nós precisamos prevalecer, eu disse. Nós precisamos prevalecer. Com oração, primeiramente. Houve um compositor de hinos no século XVIII chamado William Cowper, lá na Inglaterra. Escreveu muitos hinos que são cantados à volta do mundo, belos hinos, profundos na letra, melodia bonita, e é citado muitas vezes, aí mundo afora. E foi um homem de Deus, dotado na música, dotado na poesia, e um homem de Deus e um pensador profundo. E uma vez ele disse a seguinte frase: o diabo treme quando vê o mais fraco dos crentes ajoelhado. O diabo treme quando vê o mais fraco dos crentes ajoelhado. Você, meu irmão, tem enfrentado a crise com o Senhor. Você tem se aproximado de Deus. Prevaleça na prática de orar no programa de vida e também sempre enfrentando um desafio maior, uma crise, quando você fica então perturbado com oração. Tome essa ansiedade, tome esse talvez até desespero e vá à presença de Deus. Vá à presença de Deus. O Senhor Jesus fez assim, você não pode fazer diferente. Prevaleça na prática da oração. Busque parceiros de oração. Ah, quantos de nós sofremos porque nós não entendemos ainda que a vida cristã, sem a companhia próxima da comunhão, é uma anomalia. Sabe o que é anomalia, não é? Quando eu era garoto, eu gostava de ir a um museu que havia em Campinas, um pequeno museu, onde tinha algumas coisas ali diferentes, estranhas e algumas anomalias. Eu me lembro que eu gostava de ir lá e ver a cobra de duas cabeças, dentro de um formol, eu creio, um jarro, cobra de duas cabeças. Isso é anomalia. A coisa que não está como deveria ser, anomalia. Vida cristã solitária, sem a proximidade com a comunhão dos santos do Senhor, a igreja, é anomalia. Não há isso na Bíblia. Alguns pensam que sim. Alguns pensam inclusive que pode ficar com igreja de televisão. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. É preciso estar próximo dos irmãos. E aí nós temos a parceria de oração. Jesus vai orar na hora da crise. A hora é difícil, o desafio é pesado. Mas deixe-me dizer que ele não era um solitário, inclusive na fé. Ele tinha quem chamar para orar com ele. Você tem? Você tem? Eu não preciso disso. Quem é você para dizer isso se Jesus Cristo não fez assim? Veja como você está longe da coisa. Ele tinha com quem orar dentro da comunhão com que ele vivia. Você tem? Com quem você ora? Se você tiver esse momento, quem que você pode chamar para orar? Não tenho ninguém. Às vezes esposas dizem, pastor, meu marido não tem ninguém. Sozinho. Que tristeza. E que pobreza espiritual. É preciso que nós tenhamos com quem orar. A hora é difícil, Jesus tem quem chamar. Pedro, Tiago, João, por favor, venham comigo orar. Os outros ficaram ali. Ele disse que ia orar, talvez eles também orassem. Mas há esses três que aparecem em outros momentos da narrativa dos evangelhos mais próximos de Jesus. Poderíamos identificá-los de algumas formas e podíamos identificá-los entre elas como aqueles que eram seus parceiros de oração. Venham orar comigo. E ele disse em primeiro lugar o seguinte: vigiem comigo. Vigiem comigo. Depois ele fala sobre orar.
Interessante. Vigiem comigo. Jesus Cristo, naquele momento, ele quer o quê? A companhia. A companhia daqueles que são irmãos na fé. Fiquem comigo, vigiem comigo, estejam aqui me apoiando, estejam aqui me fortalecendo com a sua presença, estejam próximos de mim. Com vocês por perto eu sou mais forte, eu sozinho sou mais fraco. Quando vamos aprender isso? Vigiem comigo. Jesus sentiu a necessidade, buscou o recurso da presença dos irmãos à volta. E você não faz isso? Há uma prepotência, uma arrogância espiritual aí na sua vida que é tola, se é assim que acontece. Mas Jesus diz a eles: vigiem comigo e orem comigo também. Parceiros de oração. É preciso então que você prevaleça na prática de orar, buscando parceiros de oração. Alguns restritos, como Jesus tinha os 3, mas também a grande parceria de oração com a igreja. Orar com a igreja, orar com a igreja. Que oportunidade de orar e orar bem acompanhado quando nós oramos como igreja. Que momento especial quando podemos orar como igreja. Nós temos nosso culto de ministração domingo pela manhã, por exemplo, quando nós dedicamos um pouco mais à oração. E nós oramos nos nossos encontros sempre. Orar, ter com quem orar, ter uma igreja abençoada com quem orar. Parceiros de oração necessários a mim e a você. Você tem o seu Pedro, o seu Tiago, o seu João ou não? Você tem? Quem são eles? Busque parceiros de oração, prevaleça na prática de oração, não ore sozinho somente. Orem com alguns irmãos mais próximos, aqueles mais próximos com quem você pode abrir as coisas mais íntimas. E não queremos necessariamente partilhar, nem mesmo com a igreja toda. Talvez partilharemos com a igreja toda num sentido mais genérico, sem dizer os detalhes, porque entendemos que não devemos colocar, então, um público tão amplo o nosso drama. Mas há aqueles 2 ou 3 com quem eu posso contar exatamente o que é. E Jesus ora ali com aqueles 2 ou 3, e ele é transparente, se coloca de forma vulnerável. Minha alma está triste. É uma tristeza mortal. Jesus não está ali fazendo cena, como nós pensamos às vezes que o crente deve fazer. Vou dizer que comigo ninguém pode. Olha, estou orando aqui, já vencemos, triunfalismo, vamos para a televisão com isso. Não. É uma hora difícil. E ele abre o coração com eles. Meu irmão, nós precisamos disso. Nós carecemos disso. E fazemos isto na fé. Fazemos isto com quem não está na fé. Nós vamos receber o quê? Que tipo de apoio, que tipo de ajuda? Que tipo de palavra? Eu preciso ter irmãos na fé. Temos amigos lá fora, tudo bem. Mas precisamos ter esses parceiros de oração. Busque parceiros de oração. Prevaleça na prática de orar. Mas disponha-se a ser parceiro de oração. Nós sempre gostamos de pensar a vida a partir de nós, não é assim? Esse é um defeito terrível que está em nós. Nós propomos a vida como uma estrada de uma mão só que sai daqui para lá. Não é? É preciso que nós entendamos que se eu quero ter parceiros de oração, eu preciso também ser um bom parceiro de oração. Jesus levou consigo 3. Eles se dispuseram a ir com Cristo. Você se dispõe a ser um parceiro de oração com alguém? Ou não? Não há tempo para isso, não me interesso por isto, não estou nem aí com a sua vida. Ou você se dispõe a ser? Não há parceria de oração se você não se dispor a ser um parceiro do seu irmão, da sua irmã. É preciso que haja essa disposição da sua parte. Nós gostamos sempre de falar ninguém quer ser meu parceiro de oração. Às vezes eu escuto. Na igreja ninguém me cumprimentou. E aí eu sempre pergunto, e você cumprimentou alguém? Na igreja não me deram atenção na igreja. E eu pergunto sempre, vamos pôr 2 mãos nessa via, nessa estrada. Você deu atenção para alguém?
Eu levei um visitante e ninguém se importou com ele. Quando o seu irmão traz visitante, você se importa com o visitante dele? Precisamos colocar duas mãos nessa estrada. E meu irmão, você precisa de parceiros de oração, mas seja você também um parceiro de oração. Talvez há um irmão procurando, um irmão precisando. Aproxime-se, não caminhe só, não deixe ele caminhar só. Prevaleça na prática de orar, disponha-se a ser parceiro de oração. Há parceiros que são firmes, há parceiros vacilantes. Que você seja o parceiro firme. Que você seja o parceiro firme. Terrível é o parceiro vacilante, não é mesmo? Sabe quando você marca um programa com alguém e você faz todo o plano, não baseado só em você, mas baseado naquela pessoa também que disse que ia participar. E quando chega a hora do programa, olha, eu não vou não, viu? Desculpa aí. Uma vez eu estava com tudo pronto no carro. Eu disse, não, eu não vou. Parceiros vacilantes. Pedro, Tiago, João, vamos comigo? Vamos. Foram juntos. Mostraram-se depois um pouco vacilantes, ou bastante, se quisermos assim dizer. Que eu e você sejamos esses parceiros, o quê? Ponta firme. Ponta firme. Gente vacilante, eu estou cansado disto. Eu estou cansado disto. Como tem gente vacilante? E parece que é um mundo cada vez mais vacilante, e cada vez uma igreja mais vacilante, não só na nossa, falando em geral. Ponta firme. O que eu sou, e pode contar comigo, e quando você pode contar comigo, você pode contar comigo. E eu e você possamos prevalecer na prática de orar, essa igreja prevaleça na parceria de oração, prevaleça na prática de orar, resista a sua oposição à oração. Jesus fala que há em mim e em você uma oposição à oração. Você sabia disso? Já percebeu isto? Ele traz aqui esse negócio de o espírito está pronto. Algumas traduções dizem o espírito está forte, mas literalmente na língua original o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí é um debate sobre o que é que ele está falando aí. Bem, não é o Espírito Santo aqui, se trata do Espírito relacionado a mim, como discípulo de Cristo, pessoa, indivíduo. Seja o que for o que se debate, não há discussão com relação que, quando Jesus fala de Espírito aí, inclui uma disposição na minha volição, que quer fazer a vontade de Deus, quer prevalecer na oração, quer orar, entende que é correto, e tem um compromisso com isso. Mas aí ele diz que a carne é fraca, e o debate então depois caminha para esse negócio de carne. O que é isto aí? Alguns entendem que se trata das inclinações do corpo. O corpo tem seus comodismos e seus desconfortos, não é? No caso ali no Getsemane havia um problema de sono, coisa muito própria, os olhos começam a ficar pesados, quero dormir, e muitas outras variações de desconforto, de preferências do corpo. Outros dizem que não é essa questão do físico ali, mas uma questão de que também em nós há vontade para aquilo que é incorreto, da forma que não é saudável. E que nós então encontramos esta luta. O apóstolo Paulo fala sobre esta luta muito claramente em Romanos capítulo 7, quando ele fala a vontade dele é fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ele encontra uma guerra no seu próprio ser. Bem, eu creio que envolve o corpo e a vontade também de uma forma negativa. E não precisamos aqui caminhar para grandes definições para apreendermos o que Jesus está nos dizendo e que nos é útil. A verdade é que o nosso corpo tem, sim, seus desafios, seus limites e suas preferências de conforto, etc. E ele precisa ser subjugado e trazido a uma disciplina. E isso os atletas aprendem muito bem a fazer, os militares em treinamento intensivo aprendem a fazer isto. E aquele que não aprendeu a fazer isto na sua vida não chega a lugar nenhum, porque nós sempre queremos dormir mais. Nós preferimos sempre nos distrair a gastar mais tempo estudando ou buscando um treinamento melhor ou trabalhando. Essa é a grande verdade. É aquele que sabe subjugar o seu corpo, os confortos dele, aquele que sai na frente na vida. E na vida cristã a mesma coisa, envolve o corpo sim, mas antes de envolver a disciplina do corpo, envolve o quê?
Eu vencer a ideia que trabalha alinhado com esses confortos e essas fugas, etc. E eu preciso dizer não a esta vontade que emana do corpo ou não, seja lá qual for o mistério de tudo isto. E nós precisamos então ouvir a voz do Espírito, é isto que está em nós, que clama, anseia por Deus, e está sedento de Deus, e nós sentimos-nos famintos, sedentos, precisamos da presença de Deus, precisamos estar com Ele. Há este clamor em nós também. E nós precisamos ouvir, então, o Espírito que está pronto. Em você, então, esta oposição. Há uma luta aí. A disciplina precisa acontecer para você ser forte, para você prevalecer na prática do orar. Senão não vai acontecer. Hoje não vou orar com a igreja, não vou cultuar com a igreja, porque há sempre um conforto ao corpo e à vontade contrária que habita em nós. Não vou me encontrar com o povo de Deus para estudar a palavra, porque hoje não sei o quê. É sempre o caminho de um conforto, de uma preferência contrária, que precisa ser enfrentado, é o que Jesus diz aqui. A carne, o espírito, uma luta que precisamos atentar e prevalecer e vencer no espírito, porque se não fizermos, não vamos prevalecer na prática de orar, e aí não seremos então disciplinados e vamos ficar fracos. Sem oração, seremos fracos. Jesus sai da oração forte para enfrentar a cruz, por quê? Porque ele orou, esteve na presença de Deus. Prevaleça na prática de orar, meu irmão. Prevaleça na prática de orar. Ore a fim de estar alinhado com Deus. Ore para estar alinhado com Deus. Ore para que a sua vida, a sua mente, o seu pensamento esteja alinhado com Deus. O que é a oração? Há muitos estudos sobre a oração em nossos dias. Eu citei uma pesquisa mais antiga aqui e a primeira pergunta foi: você crê que Deus responde a oração? 87% disse sim. E quando se fala em oração, pensa-se muito em termos de Deus responde. Isto é, eu peço, Ele faz o que eu quero. Basicamente isso. Há muitas pesquisas de escolas avançadas na área de medicina sobre o efeito da oração, e aí falando de oração em forma ampla, não somente cristã, e os resultados são que faz bem para a pessoa. Aí eles olham aí, a pesquisa nesse sentido olha uma questão do efeito no corpo, de acalmar, relaxar, tirar as tensões, o estresse, etc. Então a oração, segundo esses estudos, é recomendável por causa disso. Mas por que o crente, o ensino da Bíblia ensina sobre a oração? Talvez, sim, é bom e deve acontecer essas consequências aí. E talvez Deus responda a oração, mas não é a questão se Deus responde ou não a razão pelo qual eu devo orar. Não é se Deus vai fazer o que eu quero ou não. A primeira razão de orar não é também porque vai acalmar um pouco o meu físico e tirar o estresse. Essa não é a primeira razão da oração. Jesus orou por quê? A luta toda era ele se alinhar com aquilo que era a vontade de Deus. Mas então não devo levar os meus anseios ao Senhor? Claro que deve, a Bíblia diz que deve nossas petições todas serem conhecidas na presença de Deus. Não devo orar então pelas minhas necessidades? Claro, Jesus Cristo ensinou até a oração chamada do Pai Nosso, diz, nos deu o pão de cada dia. Claro. Mas em tudo isso, o que é que nós estamos fazendo e temos que estar fazendo em primeiro lugar? É verificando que a nossa vida está alinhada com Deus. A dependência dEle, de que Ele vai cuidar, e de que nós estamos fazendo aquilo que é a vontade dEle, seja enquanto não temos uma resposta, seja quando temos a resposta. A questão é, eu estou em sintonia com Deus, eu estou ouvindo a voz dEle, estou fazendo o que é correto diante dEle, e a vontade do Espírito está prevalecendo na minha vida, e não a minha vontade das minhas conveniências. A questão é, estou buscando colocar diante de Deus a minha vida e meu íntimo, para que tudo isso esteja
verificado, examinado pelo Senhor. Então, quando eu vou a Deus, eu começo a colocar uma necessidade minha em petição a Deus, eu preciso isto. Estou pedindo, sim, é legítimo pedir, sim, mas em pedir, na verdade, Deus está trabalhando a minha vida, e se Ele vai dar ou não, a questão toda é que Ele vai estar trabalhando o meu coração na vontade dEle. Não é uma questão de que minha vontade prevalece com Deus, como se pensa sobre a oração, mas que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. E muitas vezes, em grande agonia, nós fazemos isto, como Jesus fez aqui. Jesus, nesse momento, orou intensamente e disse: é hora difícil. E a oração foi difícil. Às vezes eu chego a pensar, de um lado, que tremendo que a palavra de Deus registrou isso e deixou para nós esse momento. De outras vezes eu penso, seria melhor não termos esse momento aqui na palavra. Tal é o desconforto desta hora. Cristo derramando a sua alma na presença de Deus, naquele embate. Se for possível, passa de mim esse cálice. O que é cálice? Na Bíblia é sempre aquela ação de Deus derramar a sua ira. A ira de Deus do meu pecado e do seu cairia sobre Jesus Cristo na cruz em pouco tempo, ali em poucas horas. Se for possível, passa de mim esse cálice. E ao mesmo tempo, seja feita a tua vontade. Você consegue, meu irmão, entrar no drama de Jesus ali? Você consegue sentir o que Ele está sentindo? O que é trabalhar a sua vida na presença de Deus? E que nem sempre aquilo que nós desejamos é o que será feito, mas o que Deus quer, e o que Deus quer é sempre o caminho superior e melhor. E nesta noite eu louvo a Deus, porque a vontade de Deus foi feita em Cristo naquele momento. O que seria de mim se o cálice fosse passado? O cálice não foi passado. Nós vamos à presença de Deus para sondar o nosso coração. Oh Deus, em mim há esses desejos, quero colocar isso na tua presença, e quero colocar, e nós voltamos e lutamos com Deus, e Deus vai nos guiando. Quase todos nós temos experiência com filhos pequenos, e eu me lembro quantas vezes não fui abordado com as petições, e ali trabalhávamos a questão. Algumas eram impossíveis, outras absurdas, outras não recomendáveis, algumas muito recomendáveis e apropriadas, mas sempre tudo era um diálogo de interação entre eu e as minhas filhas, onde eu ensinava, elas aprendiam e havia o crescimento. A oração, então, em primeiro lugar, esta comunhão com o Pai, sabendo que Ele sabe melhor, e que Ele sabe de tudo, e que nós não sabemos, e que nós não entendemos tudo, e algumas coisas são realmente desafiadoras e difíceis, mas seja o que for, difícil ou não, o que eu quero saber é que minha vida está nas mãos do Senhor. Primeiramente, que eu não estou fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito independente de Deus. Que meus desejos, meus planos, meus projetos sejam os planos, projetos e desejos aprovados pelo Senhor. E que Deus me proteja dos meus planos e projetos que não sejam da vontade dEle. Prevaleça na prática de orar, igreja. Ore a fim de estar alinhado com Deus. Como está a sua vida de oração? Você tem prevalecido na prática de orar? Deixe-me dizer que se você não tem, você está fraco. Pode ter certeza que você está fraco na vida com Deus. Não há como um crente caminhar forte sem ser disciplinado na prática da oração. Não há. Nem Jesus Cristo ousou fazer isso enquanto homem. Não há igreja forte que não prevaleça na prática de orar. Nem Jesus Cristo ousou, enquanto homem, prevalecer sem oração e achar que seria forte sem oração.
Que Deus mova a sua vida para uma revolução de oração. E a oração entre na sua vida para nunca mais sair. Que a oração marque a sua vida. Que a oração, a busca da presença de Deus e sondar seu coração, suas intenções na presença de Deus seja algo tão constante quanto você respirar. E Deus esteja próximo e próximo e próximo à sua vontade para você. O cântico diz: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vamos orar? O que vai mudar? Vai mudar conforme a palavra. Se mudar conforme a palavra, como haverá mudanças? É preciso mudar. Quem sabe a televisão demais. Quem sabe até sono demais. Entretenimento demais. Prevaleça na prática da oração. Ainda em pé, coloque-se em pé em oração. Coloque-se em pé em oração. Vamos à presença do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando a Tua proximidade está imediata a nós, a Tua presença aberta em Cristo através da cruz, e nós não Te buscamos. A nossa indolência espiritual, quem sabe na nossa arrogância humana, tem misericórdia de nós. Move-nos, Senhor, o Teu povo, para sermos como o Senhor fez e foi, sermos pessoas da oração. E sermos uma igreja da oração, Senhor, fortes na oração. Ó Deus, sabemos que temos experimentado muito pouco, porque não temos sido o que deveríamos ser na oração. Muda, ó Deus, nossos hábitos, muda, Senhor, a nossa forma de Te buscar. E dá-nos, Senhor, dias mais vitoriosos, dias mais cheios da Tua presença, no meio deste mundo terrível, distante de Ti, pecaminoso, dominado pelo maligno, mundo sujo. Ó Deus, que sejamos homens e mulheres da oração. Nossas casas sejam marcadas pela oração. Faz a Tua obra em nossas vidas. Pedimos em Cristo. Amém.